Fala aí, pessoal. Fazer esse videozinho aqui sobre a rotulagem de café, né? Na verdade, é sobre muita desinformação que tem acontecido, sobre algumas tendências que estão colocando aí, né? E muita gente começou a se assustar, começou a ter como inviável fazer uma rotulagem dentro da norma, né? Do mapa. Então, esse vídeo ele é para esclarecer um pouco isso. Então, só para vocês saberem, né, no final do vídeo vai ter tudo resumido do que você precisa ter numa embalagem de café hoje em dia. Só que para os preguiçosos aí que pulam o vídeo, eu acho interessante vocês assistirem, porque ao longo desse vídeo eu vou falar de cada uma dessas exigências que você tem que ter, porque tem o detalhezinho ali, né, de como ser preenchido, o que que aquilo significa. Então, primeiro, né, vamos falar aqui do mapa. Então, essa portaria SDA 570, que atualiza essas questões da embalagem, ela vem do mapa, que é o Ministério da Agricultura, né? E ele não tem nada a ver com a BIC. Então, não confundam o mapa, que é um órgão governamental, com a BIC, que é um órgão privado. Só isso para começar, né? Então, quando vocês forem buscar informações, procurem. Eu coloquei esses dois sites aí. O de cima, dois sites não, né? Essas duas fotos ali, né? O de cima é realmente a portaria, então vejam se a informação que você está vendo ela é super simples, gente. É legal dar uma lida. É pequeno, é uma linguagem bem tranquila de entender. E você vai achar até que naquele gov.br, então não é qualquer site que vai ter. Então você vai poder ler tudo que essa portaria está falando, tudo que eu resumi aqui vai estar lá. E você também acha muito fácil na internet, até mais fácil que a própria portaria, você acha esse FAQ, né, que são as perguntas frequentes sobre essa portaria, que é essa foto de baixo aí. Então também é muito legal, porque ele pega cada pontinho desse e faz perguntas que provavelmente você estaria fazendo, ou que algumas eu vou estar já falando aqui, né? Então é isso, né? Procurem das fontes confiáveis e vocês vão entender um pouco porque fugir um pouco dessa questão da fonte da BIC. Você vai ver que vai ter muito mais do que. É mais fácil ser achar do que as outras, né? Do que as confiáveis. Não que não seja, mas vocês vão entender um pouquinho, né? Então, eu coloquei aqui antes de ser de fato a rotulagem, né? Algumas observações que eu achei importante, que elas estão nessa portaria, né? Sobre tolerância e classificação. Então, a gente fala ali, a portaria fala da umidade ser menor do que 5%. Para quem é interessado aí na torra, né, e já foi pesquisar, a gente sabe que a torra ela está terminando ali entre algo, tipo 1,5, 2 e alguma coisa por cento, né? Então a gente fala assim, ué, e esse 5%, né, de onde vem? Pode ser de absorção da umidade, de um café bem mal armazenado, mas também do quenching, que é aquele ato de você resfriar o café com água. Obviamente, grandes indústrias de cafés, mais ou menos, eles aproveitam essa margem aí para colocar água, né? Você que está vendendo milhões de toneladas, você conseguir ganhar 1% a mais é muito dinheiro, então isso acontece. Só uma observação interessante. Ou pode ser mau armazenamento mesmo, então você tem um limite ali até 5%. Acima disso, não pode. Impureza vai entrar um pouco na questão de classificação, mas vocês vão ver também mais para frente a questão do tipo do café. Então, assim, tem que estar a menos de 1% de impureza. Cafeína entre 0,1% e 0,5%. Isso eu achei interessante destacar, né? Porque abaixo de 0,1 seria o café descafeinado, só que acima de 0,5, né, a gente sabe ali também que o café ele vai ter mais ou menos ali na faixa dos 2%, um e alguma coisinha, até uns 2% e alguma coisa de cafeína nele. Então, é só uma curiosidade, questão do Laurina e também do Aramosa, né? Que está ficando cada vez mais popular, que eles têm menos cafeína do que o Arábica. Eu honestamente não sei quanto chegaria num teste real ali de quantidade de cafeína. Pode ser até que eles sejam não classificados como café, se eles estiverem abaixo de 0,5%, mas isso aí é assunto para outros momentos, né? Eu coloquei uma observação também que parece lógico, mas, cara, tem acontecido muito.
que é a embalagem, ela tem que ser de material apropriado. Então, a gente, nessa busca de causar a melhor experiência para o cliente, a gente acaba buscando tipos de embalagens mais alternativos, né? Até porque embalagem está caro e às vezes o pessoal aparece com algum potinho, alguma caixinha que coloca o café diretamente nele, então tem que tomar cuidado para eles serem apropriados. Então isso é só uma dica, uma segurança aí para a gente, né? Que a gente também consome. E aí eu falo da classificação, que é o X da questão. Então, quando a galera começa a se desesperar com com essas novas regras aí de rotulagem, né? É justamente no ponto da classificação. Então, eu citei ali que a BIC ela é um órgão privado e tudo que a gente vai buscar de informação sobre essa nova rotulagem, podem reparar, faça o teste aí, coloque no Google, vai buscar alguma coisa, até notícia de jornal, vocês vão ver que foi citado ali alguém da BIC. Então, a BIC está sempre envolvida nisso. A BIC parece que está ajudando muito, mas a grande verdade é que a ABIC ela é a associação ligada à indústria do café. Apesar de certa forma a torra artesanal está ligada à indústria, a gente não é a indústria que eles querem ajudar. Eles querem ajudar a indústria clássica falando, né? É que é um pouco triste, porque a ABIC tem grana, então o que que eles fizeram? Eles começaram a convidar algumas pessoas de café especial ali. Hoje tem até uma classificação de especial, né? Mas ninguém nem se interessa por isso. E eles começaram a convidar algumas pessoas que até faziam, né, discurso de justiça social e tudo mais. E hoje estão lá vendendo, vestindo a camisa da BIC, né? Seja lá se estão ganhando ou se só foram convidados para algum evento ou não. Então a BIC ela dá uma forçada nisso, né? Eu não estou falando que ela fala que é obrigatório, só que ela não fala que não é obrigatória a classificação. E quando vocês vão pesquisar a classificação na portaria, é extremamente complexo. Então, até preço, você não consegue nem achar fácil, por exemplo, da BIC. Porque um grande problema é que o próprio mapa, quando você vai buscar os materiais que eles citam nas perguntas frequentes, eles falam só da BIC como classificação. Eles falam, vocês podem procurar qualquer classificação oficial do mapa. Só que eles só citam a BIC. Eles não citam o próprio COB, a classificação oficial brasileira, que é do mapa. Então, assim, pesquisando, eu consegui ver que é possível você estar usando a classificação pelo sistema COB, só que você vê que a facilitação sempre é jogando para o lado da BIC, obviamente, porque a maioria dos materiais que a gente vê, resumindo, a embalagem, a rotulagem, como deveria ser, vem da BIC. Então, é, de certa forma, uma forma ali de ganhar o cliente, mas, cara, para mim, a BIC, ela faz um trabalho que ela parece que está ajudando a gente, mas no fundo, essa questão da rotulagem, né, eu não sei quem impressiona o mapa para fazer isso, mas isso só dificulta a entrada dos pequenos nos mercados, por exemplo. Eu aproveito aqui, né, para falar, já que estou falando, abrindo um pouco aí a caixa de ferramenta, né? A BSA no meio disso tudo, né? Não faz nada. A grande preocupação dela é vender café cru, nunca torrado, para fora do Brasil. Para mim é péssimo. Mas vamos lá continuar a questão da embalagem aqui, né? E falar, pelo menos, gente, tem uma boa notícia aqui, que é justamente isso que a BIC não mostra quando ela está falando os seus resumos de embalagem, né? Justamente sobre o capítulo 8, o artigo 40, o oitavo, sei lá como é que fala isso, né? O artigo 48. Vou ler ele todo, porque ele é muito importante. Ele é justamente o divisor de águas que vai tirar toda a confusão que a gente tem nessa questão aí de rotulagem do mapa, né? Para a pessoa física ou jurídica, incluindo o microempreendedor, né, individual, MEI, que processe o embale café e realize a venda direta ao consumidor final, efetuada no próprio estabelecimento de elaboração ou de produção, em feiras livres, por meio de comércio eletrônico ou para cafeterias, fica facultada a apresentação do documento de classificação, desde que assegurada conformidade, identidade e qualidade do produto conforme previsto nessa portaria. Então, quem tiver dúvida, procure a portaria, a fonte real, né?
dá uma lida ali para ver se tudo se enquadra, né? Eu acredito que a galera que me segue aqui vai estar enquadrada. Se você tem dúvidas se seu café é de qualidade, provavelmente você não estaria aqui. Mas é basicamente isso. Das pessoas que eu conheço, que eu dou treinamento, né? Grande maioria, sim, tem gente que já vende em mercado. Então, o que que isso aqui está dizendo? Você está vendendo na sua própria loja, você vende para cafeteria, você vende no e-commerce, você vende, mas o que que a gente fala ali? Em feira livre, que é a maioria das pessoas que estão torrando que eu conheço. Então, estão enquadradas nisso. Você vende para o cliente final, né? Que é o mais comum também. Então, assim, basicamente, isso vai pegar a venda para o mercado. Por isso que eu falei ali, né, que ah, o que vai travar um pouco nisso tudo é a venda para o mercado. Tem muitas tarrefações aí que cresceram, alunos meus também, e eles estão conseguindo chegar em mercado. Eu não sei como é que eles estão, se eles estão adequados à BIC. Existe também alguma forma que é citada no mapa, né? Mas é um pouco obscuro que você pode criar a sua classificação, você teria que mostrar lá os procedimentos operacionais, teria que ser autorizado pelo mapa. Eu não sei o quão difícil, né? Porque eles só citam isso muito por alto. Então a gente sabe que é muito difícil a gente entrar em contato até com um órgão desses, né? Então como que uma empresa faria para inviabilizar isso? Dependendo aí nesse caso, vale até realmente partir para a BIC ou para o COB. Ah, mas é isso, né? Então, basicamente, a maioria das pessoas que vão estar assistindo isso vão estar enquadradas no que esse artigo 48 salva todo mundo. Então, não deixe de ver o vídeo agora, porque eu vou continuar falando da embalagem, que a gente tem que estar adequado, mas a classificação, que é o que está ferrando todo mundo, desespero, de custo, a gente fica livre graças a isso. Valeu, vamos continuar aí, pessoal. Então, a gente vai para. Vamos lá, tudo que é relacionado à classificação do produto, né? Então, a gente começa no grupo, torrado em grão ou torrado em moído, super básico, não tem nem o que discutir sobre isso. Na verdade, tem, por favor, venda ao menos de café moído, né? A gente que acompanha o crescimento do café especial, a gente já vê isso, quase ninguém mais tem comprado em grão, a galera tem moedores cada vez melhores em casa, né? Mas, ainda assim, até pelo contato com o cliente, né? Pelo atendimento, assim, né? Pela comunicação, a gente acaba colocando isso. Não esqueçam de colocar, isso é obrigatório. Tipo único ou fora de tipo, foi aquilo que eu estava falando sobre a impureza, né? A questão da cafeína, está entre 0,1 e 0,5. Tipo único, gente, que é o café que é bom, ele é opcional, tá? Então, se o seu café for bom, provavelmente todo mundo que está assistindo aqui, não precisa colocar. Então, é opcional. Você é obrigado a colocar quando seu café é fora de tipo. Extrato aquoso é quando você está com extrato aquoso abaixo de 20%. Seria algo relacionado à solubilidade dos sólidos na extração. O que é interessante também falar disso, né, só uma curiosidade, é que quanto mais torrado o café, quanto mais queimado, maior vai ser esse extrato aquoso. O conilon, né, também, o canéfora, ele vai tender a ter um extrato aquoso maior. O que é interessante, que hoje a gente fala em ter pelo menos 20%. Quando você pega referências lá por 2009, eles falavam em 25%. Eu não sei por que mudaram, mas mudaram. Não consegui achar a justificativa disso. Mas o que faz sentido é que o café de qualidade vem melhorando. As torras vieram melhorando. E a gente começou a torrar menos o café, o que faz com que esse extrato aquoso diminua. A solubilidade, né, em torras menos torradas diminui. Então, provavelmente por isso, até alguns artigos da época, o pessoal foi vendo que ia fazer teste, tinha café comercializado que estaria fora desse 25%. Então, provavelmente, por causa disso, readequaram esse valor de extrato aquoso, né? A cafeína, que eu falei 0,1 a 0,5, tem essa questão aí de alguns cafés que estão vindo com cafeína menor, né? Não sei se chega a ser abaixo de 0,5, mas pode ser, quem sabe, aí um dia, questão de rever esses valores. Impureza abaixo de 1%. Então, isso aí nunca vão rever, se forem rever vai ser para baixo, vai ser menos ainda. Classificação global tem a ver com essa classificação que a gente está falando aí de ABIC, né? Então, se está abaixo de uma classificação lá do extra forte, de 4,5,
que a BIC faz, por exemplo, você deveria classificar o tipo do café, mas que nem eu falei, a galera que está assistindo isso provavelmente não vai estar enquadrada nisso. Descafeinado, também espero que a galera que esteja assistindo não esteja enquadrada nisso, né? Então, se você trabalha com café, cafeína é o café, né? Mas só via de regra é importante a gente saber que o descafeinado ele pode ter ele um pouquinho mais do que o 0%, mas não pode passar de 0,1. Então é um pouquinho mais, mas é muito pouco. Então, a gente seguindo aqui, a gente vai para a informação de espécie ou predominância, que é aquela questão do 100% arábica, 100% canéfora. Se for um blend, você tem que botar a predominância, né? Então, predominantemente arábica. O que eu não entendo por que eles fazem isso, né? Mas você não precisa dizer a proporção do blend. Então, se você tiver 99% arábica, 1% canéfora, vai ser predominantemente arábica. Se tiver 51% arábica, 49% canéfora, vai ser predominantemente arábica da mesma forma. Então, assim, se for 50-50, aí você escreve, tá? Porque é isso, você não tem como falar qual é a predominância. Então, nesse caso, do 50-50, você vai escrever. E eles também falam que o canéfora você pode usar robusta ou conilon. Então, assim, 100% canéfora, 100% robusta ou 100% conilon estaria certo, estaria dentro da norma. Do mesmo jeito, vai o que você acha mais relevante para o seu caso específico. Então, vamos agora à parte relativa ao produto e seu responsável. Então, a gente vai na denominação de venda do produto, a palavra café, seguida da marca, se você tiver, né? Então, Café do Gabriel. Lote super simples, a maioria das pessoas não usam, a maioria das pessoas do café mais artesanal, né? Mas é interessante vocês trabalharem com lote, tanto pelo controle de qualidade próprio, quanto pela adequação, né, das normas. E é uma coisa super simples, você pode começar a numerar seu lote a partir de 0 até o infinito, ou você pode facilitar, colocar a data, o número da torra do dia, né, do lote do dia, seguido da data, fica uma coisa mais fácil de gerir, talvez. É super simples também, a forma de fazer é só colocar lá, em algum lugar da embalagem, né, um Lzinho e o número. Nome empresarial, registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né, que é você colocar o CNPJ ou CPF, por exemplo, o caso da MEI. O endereço da empresa embaladora, a gente sabe que na maioria dos casos são as próprias torrefações, né, ou do responsável pelo produto. Então é importante ter esses dados. Não confundam com o saque. Inclusive, o saque ele não é obrigatório. Você colocar um e-mail, um telefone de atendimento. Não precisa, mas vocês vão ver que na maioria dos produtos no Brasil você acaba vendo saque. É mais por uma questão de comunicação com o cliente também, de experiência que você cria, de facilidade, né? Mas não é obrigatório. O que é obrigatório é simplesmente essa questão aí do nome da empresa, né? Não é um nome fantasia. CNPJ e endereço da embaladora, provavelmente da torrefação, ou do responsável do produto. Aí a gente chega num outro ponto que também deu uma certa polêmica, mas nada muito complicado, né? Que é relativo às características complementares do produto. Ponto ou classificação de torra. Quem me conhece sabe que eu sou super contra isso, né? Existem artigos que usam, inclusive, a mesma cor da torra ali, né? O valor do Actron, e eles mostram que tem sensoriais diferentes, mas enfim, pedem isso e a gente tem que preencher. Para mim isso aí é um retrocesso, mas essa é a vida. Uma coisa irônica que só mostra que esse retrocesso que a gente vive, né, é que na própria norma lá do mapa, né, ele fala que você pode escolher usar o ponto de torre ou você pode escolher a classificação de torre, fica a seu critério. E eles também falam que a margem de erro é uma classificação imediatamente acima ou abaixo. Então fica um pouco estranho, né, se você for aplicar isso no ponto de torre, porque você vai ter média escura e clara. Então provavelmente pensaram isso na classificação, se vai estar muito escura, escura, moderadamente escura, por aí vai, né? Só que não explicaram muito bem. E aí você vai ver que essa classificação ela pula de 10 em 10 Agtron, né? Agtron é um adimensional, né? Então
na verdade seria unidades ali, né? Você está pulando de 10 em 10 unidades, e a gente sabe que isso é muito grande. Então, assim, até isso é até fácil medir, porque você pode fazer até por um comparativo. Você sabe que alguém tem algum café daquela cor, você vai e aquilo, vamos lá, vamos dizer que deu média, então você vê o seu, se está por ali, se deu igual, pode botar média que vai dar certo, porque essa diferença é muito grande. Mas também, hoje em dia tem bastante gente aí que tem medidores, né? Tem os medidores que são que é a cor, né, impressa, que você consegue comparar. Gente, lembra também, por favor, para medir cor, tem que moer o café fino. Fiquei sabendo agora recentemente que teve até campeonato de torra com um professor de Instituto Federal aí que estava medindo cor de café com moagem para cupping. E vai dar uma discrepância grande. Aí provavelmente vai passar dessas 10 unidades. Mas isso aí é porque é falta de senso crítico até, né? Falta de você ter um padrão de medição adequado, né? Mas faltou um pouco de senso crítico, né? Então, gente, vamos moer fino. Arrume um medidor, pode ser um medidor digital, algo assim, ou algo também desses comparativos de cor que existem aí no mercado, bem mais barato do que você ter uma medida digital. Grau de moagem é opcional. Eu coloquei aqui porque o pessoal também começou a falar muito que teria que ter cor e moagem. Calma, é só cor, que não é super complexa. A moagem, ela é opcional. Se você for, eu torço para que não venda café moído, mas se você fosse aventurar no mundo da moagem, de colocar isso na sua embalagem, você tem que estar dentro da norma. Então, existe uma tabelinha da norma, você vai ter que arrumar uma peneirinha ali, a STM, ou eu não coloquei aqui a tabela, mas também tem tabela de conversão, não é muito complexo, né? Que eles vão colocar em mesh e também colocam em milímetros e microns. Então, você consegue achar essa conversão, não é muito difícil na própria portaria. Mas, na dúvida, não coloque. Eu acho que não tem por que arrumar problema onde não precisa, né? Então, assim, tudo que eu falei agora é dessa portaria do mapa. E também tem outras questões de embalagem, né, porque envolvem outros órgãos que são obrigatórios. Então, só para a gente não esquecer, a gente também vai ter Inmetro, Anvisa, talvez tenha alguma outra coisa aí, mas de qualquer forma, tudo que a gente precisa colocar em embalagem vai estar aqui. Conteúdo líquido, eu coloquei essa observação que é curiosa para mim, se alguém souber por quê, eu gostaria de entender, que eu posso ter qualquer quantidade no pacotinho até 250 gramas. Pode ser 100, 127, 138, 249. Se eu bater 250 gramas, eu só posso ir até 1 quilo, eu só posso ter 250, 500 gramas e 1 quilo. Eu não posso ter, por exemplo, um pacotinho de 300 gramas. Não me perguntem por quê, e eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que às vezes lança uma edição especial no meio termo aí, pela norma, não pode. Oficialmente não pode. É 250, 500, 1 quilo. Eu posso botar 1 quilo e 1 grama. 1 quilo e 100. Agora, 250, eu não posso botar nada diferente disso até bater 500 e até 1 quilo. A gente chega na primeira parte aí dessa norma, que a gente fala de tamanho de fonte, né? Porque até então é tudo muito aberto. Então, assim, até 50 gramas, o mínimo da fonte, do tamanho da letra que você tem que usar é de 2 milímetros. De 50 a 250 gramas, 3 milímetros. De 200 gramas a 1 quilo, 4 milímetros. Acima de 1 quilo, 6 milímetros. Na dúvida, coloca 6 milímetros. Não tem por que arriscar ficar errado. Às vezes até pela impressão. Vai mandar lá, você faz sua arte, manda no limite que você pode, manda para impressão, ela dá uma achatada. Eu acho muito difícil, mas pode ser que algum dia você tenha algum problema. Não custa nada, é uma informação importante. Gente, também vamos lembrar que símbolo de gramas é G minúsculo, não é GR. Símbolo de quilo é K maiúsculo com G. Super simples, mantenha o simples. E aí eu volto àquela informação de torrado, café torrado, né, em grão, ou torrado e moído. A única coisa que a norma fala é que a fonte do, desse tipo do café, no caso você coloca tipo único, né, e o torrado moído ou torrado em grão, você tem que copiar a formatação do conteúdo líquido. Então, se você está usando lá uma letra de 4 milímetros, você vai usar essa mesma letra para falar que seu café é torrado em grão. Por quê?
isso, porque só para essa parte eu não sei. Então, também, já adiantando, né? Quanto todas as outras partes que a gente fala da rotulagem, né, não tem especificação de onde colocar os elementos, de como colocar. Você pode dispor da forma que você quiser, contando que estejam a mensagem passada seja clara, que as fontes sejam claras, que sejam nítidas, que as pessoas consigam ler. Então tem que ter um pouquinho de senso crítico, tá? Então, continuando, a gente vai para a validade. Então, lembrem, mês e ano é obrigatório. A validade não é melhor consumir antes de. A gente sabe no café especial que a gente pede para a galera consumir às vezes antes de um mês, 2 meses, vai de cada um aí. A validade é além disso, né? Então, assim, você pode colocar essa informação como um extra, mas você tem que ter a validade. Modo de conservação, então, também é uma coisa super simples e mantenha no simples, que é tipo, mantenha fora da luz, feche o lacre, vai depender do seu formato de embalagem, né? Eu coloquei ali cuidado e geladeira, que é para quem quiser ser meio diferentão, engraçadinho aí, falar para guardar em geladeira, guardar refrigerado, você tem que especificar a temperatura mínima e máxima da refrigeração. Então é melhor não arrumar problema onde não precisa. Eu evitaria isso, mas quem colocar, lembra que tem que seguir essa regrinha. Instruções de preparo é um pouco até engraçado, né? Principalmente quando a gente fala em barismo, assim, né? Nossa. E a gente entende, né? Por que às vezes o Nescau, o Toddy vem com coloque uma colher no leite. Meio óbvio, né? Mas sim, é uma norma e com certeza isso tem algum sentido. Não é, não vou questionar, né? É engraçado, mas não vou questionar. Então você tem que ter instrução de preparo e é sugerido que seja simples. Então, uma colher para um copo, uma colher para 1 litro. Pode usar um peso, né? Mas algo que seja simples também. Não contém glúten também é obrigatório. Não confundam com lactose, né? A lactose não é obrigatória, é relativa a produtos que poderiam ter lactose, às vezes que é tirado, mas no café é só o não contém glúten, tem que ter. Indústria brasileira, eu vi que está em maiúsculo, né? Eu não sei exatamente de onde que vem, se é do Inmetro, da Anvisa, do mapa, né? Mas é obrigatório e é obrigatório estar destacado. Então, por isso que eu até coloquei em letra maiúscula. Se vocês forem pegar várias embalagens aí de qualquer produto de indústria feito no Brasil, vai estar lá a indústria brasileira, geralmente em negrito. Você pode colocar um fundo diferente, você pode colocar uma letra maior. Enfim, tem que ser destacado. E o que eu falei, o que vale é o bom senso. Então, basicamente é isso. E agora vamos para o resumo final. Isso aqui é tudo que a gente tem que ter. Eu tirei ali alguns dos opcionais, né? Então, basicamente, torrada em grão ou torrada em moído. Tipo único, não precisa. Então, se você tiver um café bom, esquece isso. Mas se estiver fora do tipo, sai daqui. Não, tô brincando. Se estiver fora do tipo, sem especificar, né? Descafeinado, tem que especificar também. 100% arábica, 100% canéfora. Café do Gabriel, lote 0001. Nome da empresa, CNPJ, endereço, ou nome do responsável. Indústria brasileira destacado. Ponto de torra escuro. Não, por favor, não. Quer dizer, faz nem diferença isso, né? Conteúdo líquido, validade, mês e ano, pelo menos. Modo de conservação, mantenham simples. Instrução de preparo, também mantenham simples. E não contém glúten. Então, basicamente isso é o que a gente precisa ter na nossa embalagem. Lembrando que eu não estou considerando a questão da classificação, porque eu estou pegando aquele artigo 48 e estou vendo o que a gente estaria a gente adequado dentro dele. Se quiser vender em mercado, aí vale você gastar um tempinho a mais estudando a questão da classificação, aí você entra em contato com a BIC, eles vão estar super felizes em ter você como cliente associado e por aí vai. Então é isso, pessoal. Só deixa eu ver se eu coloquei aqui. O saque não é obrigatório, né? A lactose não é obrigatório. Característica sensorial, né? Tem no anexo 3 do mapa. Também não é obrigatório. Porque você, às vezes você vai ler lá a portaria e você fica meio confuso, porque eles vão falar da característica e tal. Eu tenho uma tabela, então vou ter que usar. Não é obrigatório, fiquem tranquilos. É só uma questão de comunicação com o cliente, de experiência. Então é isso, pessoal. Espero aí ter criado poucas polêmicas, mas facilitado a vida de quem estava aí tendo esses problemas aí de embalagem. Abraço.